99. Boa noite a todos.
um prazer mais uma vez estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo, louvá-lo. E eu dou as mais boas-vindas a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo à casa de Deus. Que nós possamos aqui, além de louvar a Deus, estudar a palavra de Deus, né, e estarmos juntos aqui. E para iniciar o nosso culto dessa noite, vamos cantar um hino, Sou de Jesus, que possamos louvar a Deus com todo o nosso coração. A seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Que Deus possa habitar no nosso coração. E continuando nosso louvor, eu convido você agora que possamos cantar, né, o hino número 286 do nosso inário, Pai, me achego a Ti. Então nos coloquemos em atitude de reverência, aí onde você está, e louvemos nosso Deus neste momento.
em ti, ó meu Senhor. Não poderei viver só sem o teu poder. Vem inundar meu ser com teu amor. Pai, eu me achego a ti, sou pecador, que me conforte aqui, teu santo amor. Pai, quão distante andei, só quebrantando a lei, sem tua luz bem sei, sem salvação. Sou pecador e vil, sim, com defeitos mil. Ó, dá-me teu redil, paz e perdão. Pai, eu me achego a ti, sou pecador, que me conforte aqui, teu santo amor. Eu quero ser, Senhor, ser luz por onde for, que eu tenha mais fervor, mais mansidão. Em minha vida, ó Deus, põe os caminhos teus. Vem guiar-me aos céus com tua mão. Pai, eu me achego a ti, sou pecador, que me conforte aqui, teu santo amor. Amém. Vamos falar com nosso Deus? Aí onde você está, que nós possamos orar neste momento. Feche teus olhos e falemos com o Senhor. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo momento que estamos aqui, por mais este culto, por podermos adorar e louvar o Teu nome. Pedimos neste momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos direcionar todo o culto, toda a mensagem que será passada pelo pregador desta noite, que ela venha direto aos nossos corações. Esteja também com aqueles que nos acompanham, para que possam conhecer-te cada vez mais. Pedimos perdão dos nossos pecados, é isso que nós pedimos e agradecemos também pela vida, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, então, queridos, vamos assistir, então, os minutos de saúde, que você possa acompanhar aí da sua casa aí, e logo após teremos a mensagem desta noite. Uns comem 3 vezes ao dia, outros comem 5, outros comem algumas vezes e tem aqueles que só comem 1 vez ao dia. Começam quando acordam e só param quando vão dormir. Mas quantas vezes por dia precisamos comer?
Embora muitos profissionais da área da saúde recomendem que nós devemos comer a cada 3 horas, em primeiro lugar, não existem comprovações científicas de que isso é verdade. Em segundo lugar, o nosso corpo foi criado por Deus para receber alimentos de 2 a 3 vezes ao dia, ou seja, café da manhã, almoço e jantar, ou até em 2 refeições. Ao comer dessa forma, nós respeitamos o funcionamento, ou seja, a fisiologia do nosso sistema digestivo, respeitando os horários de descanso entre uma refeição e outra. Os melhores momentos para você comer é no período da manhã, na hora do almoço e um jantar leve no início da noite. Uma pessoa que come a qualquer horário, pula refeições ou come nos intervalos ou tem horários muito irregulares, ela começa a ter um prejuízo na sua digestão e também o seu metabolismo fica alterado. Comece bem o seu dia fazendo o desjejum. Frutas e cereais não podem faltar nessa refeição. O desjejum é a refeição mais importante do dia porque é o momento em que o nosso organismo está mais fisiologicamente preparado, o nosso corpo está preparado para receber uma quantidade de alimento maior. Se eu tiro essa refeição, se eu pulei essa refeição, quando chega a noite eu estou bastante ansiosa porque eu estou com fome, estou ansiosa por comida, e estou com muita fome. Então o que é que vai acontecer? Eu vou comer mais à noite. Aí vira um ciclo vicioso. Não come de manhã porque não tem fome, chega à noite, come bastante, e aí não consegue emagrecer, não consegue manter o peso, não consegue dormir bem, vive estressado, ansioso, porque o organismo não está conseguindo descansar à noite. Procure almoçar sempre no mesmo horário e na hora do jantar não extrapole. Então, depois de um dia inteiro de trabalho e também você teve outras refeições, à noite nós devemos comer uma refeição mais leve para dar ao organismo somente a energia que ele precisa até o horário do repouso. Quando a pessoa come um jantar muito pesado, ela, em primeiro lugar, pode ter prejuízos no sono, ela acaba não tendo um sono tão reparador, muitas vezes tem refluxo, começa a sentir azia e queimação quando ela se deita. E também ela pode ganhar peso e também começar a acumular gordura na região abdominal, porque todas essas calorias consumidas no jantar não vão ser gastas, elas serão armazenadas. Boa noite a todos, com alegria que estamos aqui, mais uma noite de domingo. Estamos aqui mais uma vez, só o pessoal da produção, né, que está controlando o som, a transmissão. Ainda estamos fechados nesse domingo. Durante essa semana que estamos entrando, vamos ver se nós continuamos fechados no domingo, só no online, ou se vai ter abertura por causa do toque de recolher que nós temos aqui na nossa cidade. Desde já é uma alegria estar com vocês nesta noite, como já dissemos, para trazer a mensagem para vocês que estão aí nos assistindo. Antes de tudo, curta esse link, convide seus amigos, marque ele, aperte no sininho para ser avisado dos próximos vídeos e compartilhe esse link também para que nós possamos chegar a mais pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Antes de começar o sermão, nós temos alguns anúncios aqui e queremos falar da Missão Caleb. No próximo mês, nós já estamos chegando no final de junho, né? Próximo mês de julho, nós temos a Missão Caleb. Ela vai ser uma bênção como foi no ano passado, né? E esse ano não vai ser diferente. Você que está nos assistindo, que tem vontade de participar dessa missão, como nós falamos, ela não vai ser 24 horas por dia. Na verdade, todos os projetos da igreja para esse mês de julho, quer dizer, será direcionado à Missão Caleb. Então, se você faz parte, quer só orar pelo projeto, se você quiser só entregar o livro ou só participar das obras sociais,
você é nosso convidado a participar. Para isso, está aparecendo o número de telefone aqui embaixo, na tela, para que você possa enviar uma mensagem e a Beatriz, que é a diretora do jovem, vai entrar em contato com você para você poder mandar os dados que ela precisa para te inscrever. Você vai ganhar uma Bíblia sendo inscrito, uma Bíblia missionária, especial para os Calebs, mas para isso você tem que se inscrever até quarta-feira. É quarta, Bia, mesmo? Quarta-feira. Até quarta-feira você tem que mandar essa mensagem para a Beatriz, para que ela possa te inscrever e você possa participar e ganhar essa Bíblia missionária, tá bom? Então não deixe de participar, é importante. Nós teremos ao final uma mini semana de oração, ou melhor, uma semana evangelística, né, de colheita. Será bem interessante, teremos a participação do distrito inteiro de Bernardino e você não pode deixar de participar disso. Como o Fabiano pregou ontem, né, nós temos que levar o evangelho, seja pelo livro, por folheto, de qual forma for. Deus está chamando você para esta missão. Como eu disse, nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui online, de sábado nós estamos tendo presencial e online, mas com a bênção de Deus nós vamos conseguir cumprir mais essa missão, amém? Como eu disse também, fiquem ligados no grupo da igreja, do WhatsApp ou no Facebook para saber qual vai ser a decisão do município para os próximos dias, né? Sobre o toque de recolher e esses horários para ver que dias nós vamos estar abertos. De sábado é quase certeza que estaremos aqui presencialmente no próximo sábado, mas para saber mais dos cultos de domingo. Então fiquem de olho aí nos grupos. Então vamos para a mensagem desta noite. A mensagem dessa noite, nós vamos ficar dentro só de um texto bíblico, que é o capítulo 21 do livro de João. Vocês podem já abrir aí suas Bíblias. Enquanto isso, eu vou contar uma ilustração para vocês. Durante um fim de semana, 3 amigos pegaram sua bicicleta. Era uma bicicleta comprada, nova. Nós sabemos que está muito na moda hoje você andar de bicicleta nas estradas, né? Nas estradas de terra. Então esses amigos resolveram comprar uma bicicleta cada um, compraram aquela roupa especial para andar de bicicleta, né? Capacete, luz refletiva atrás e tudo que tinha direito. E eles planejaram essa viagem nesse fim de semana. E eles, como nós falamos, eles tinham recém comprado esse equipamento, eram inexperientes e percorreram 40 quilômetros em 3 horas e meia. E chegando até o local lá, eles se abraçaram, se parabenizaram, ficaram felizes porque eles fizeram um bom tempo, 40 quilômetros em 3 horas e meia. E eles falaram, bom, nós fizemos esse tempão, né? Vamos dormir aqui, amanhã de manhã não acorda e voltamos para o nosso, da onde nós saímos. E quando eles estavam no ponto de partida, eles foram recebidos por um outro jovem. Esse jovem já experiente, já acostumado a fazer essa viagem, né? E ele tinha acabado de percorrer 65 quilômetros. E sabe em quanto tempo? 2 horas e meia. Quando aqueles 3 jovens viram aqueles, falaram, nós precisamos melhorar e bastante, né? E para surpresa daqueles 3 jovens, aquele outro jovem que tinha chegado naquele momento, falou,
eu já vou voltar. Mas você não vai descansar? Não, nós já voltamos e eu vou com vocês. E eles foram. Aquele era um jovem que era um excelente ciclista. E na volta, com um ciclista experiente, dando os macetes, né, de pedalar, eles levaram os mesmos 40 quilômetros em 1 hora a menos. Ou seja, em 2 horas e meia. E nós vemos que, assim como aquele jovem experiente influenciou a vida daqueles 3 jovens inexperientes, né? Também nós, às vezes, sem saber, influenciamos a vida de outras pessoas. Influenciamos a decisão de outras pessoas. E é nisso que nós vamos meditar nessa noite. O apóstolo Pedro, como todos nós conhecemos, Jesus o chamou para o ministério, ele estava lá no seu trabalho, era um pescador, estava lá na praia, e Jesus falou, segue-me. E Pedro o seguiu. Mas quando teve a oportunidade de retornar para a sua antiga ocupação, ou para a sua antiga vida, ele o fez e levou os outros também. Vamos abrir nossa Bíblia então. Vamos orar antes disso. Sua Bíblia já está aberta aí no capítulo 21 de João e vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento queremos que o Senhor venha até nós enviando seu Santo Espírito para nos dar entendimento da sua palavra. Peço que nos guarde, nos abençoe, perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler agora o versículo 3 do capítulo 21. E diz o seguinte: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, que quantos peixes eles apanharam? Nenhum. Pedro, ele volta à pescaria, como nós vimos. E aparentemente para ele, depois que Jesus viveu com eles, Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, para ele o ministério deles acabou. Pronto, não precisamos fazer mais nada, porque Jesus acabou, vou voltar a pescar. Mas nós vimos que Jesus deixou uma missão para eles. Eles deveriam pregar ao mundo. Só que eles viram também que estava difícil. Todo mundo perseguia eles. Jesus tinha sido perseguido e morto. Não era fácil. Estava mais fácil pescar, né? Estava mais fácil pescar os peixes. Mas como nós vimos no texto aqui, eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. E foi assim que Pedro voltou à sua atividade antiga. E nós vemos que as circunstâncias adversas das nossas vidas dizem muito sobre cada pessoa. Às vezes as pessoas pegam, tá tudo bem, né? Aqui na igreja, está tudo bem na sua vida, então está tudo bom, maravilhoso, mas quando tem o primeiro obstáculo, o primeiro buraco a ultrapassar, o que acontece? Para mim não serve mais nada. Porque eu era feliz e não sabia. Porque quando eu era antes eu não tinha dificuldades. Só que nós não vemos que às vezes essas decisões nossas não influenciam outras pessoas. Parece que ninguém está nos vendo. Parece que ninguém está nos olhando, mas muita gente está nos olhando. Tenho uma experiência nessa pandemia, irmãos e amigos, que nós estávamos lá na rua, a igreja estava fechada, né? A igreja estava no começo da pandemia, então nós estávamos lá em casa assistindo a escola sabatina online
e até que nós ouvimos barulho, era um dos nossos vizinhos que tinha tropeçado, bateu a cabeça na árvore na frente de casa e estava lá caído. E aí chamaram a Pam foi lá, socorreu ele e levamos lá ele para o hospital. E no caminho ele perguntou para nós: eu estou atrapalhando vocês? Isso era sábado cedo. Nós estamos atrapalhando vocês? Nós estávamos assistindo o culto pela internet, não está atrapalhando. Eu percebi que vocês não estavam mais saindo de sábado de manhã para a igreja. Isso mostra, irmãos, o quanto nós somos observados, o quanto às vezes nós influenciamos as pessoas. As pessoas estão nos observando, mesmo a gente não sabendo. E como nós vimos aqui no texto, Pedro foi pescar e não percebeu a influência que ele estava exercendo aos outros discípulos. Porque no texto, no título, antes do capítulo 21, está lá, Jesus aparece a quantos discípulos? 7. Ou seja, no mínimo Pedro já estava influenciando 6. Metade dos discípulos. E nós vemos que somente Cristo pode satisfazer nossa necessidade. Vamos ler agora os versículos 5 e 6 do capítulo 21 de João. Bom, eu espero que você já esteja com ele aí aberto, então nós já vamos ler. Disse, então, continuando aqui no versículo 5, perguntou Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Nós vemos aqui que só Jesus pode satisfazer nossa necessidade. Pedro, ele viu lá que na cabeça dele não compensava mais seguir no ministério de pescador de homens. Era muita dificuldade para ele. Ele resolveu pescar, passou a noite inteira lá, não conseguiu pescar nada, mas eis que Jesus fez uma pergunta para eles, assim como Jesus sabia a resposta, né? O que vocês têm para comer aí? Eles falaram: nada. Jesus então joga a rede do outro lado, do lado direito do barco, e eis que veio, como diz o texto, era tanto peixe, mas tanto peixe, que vamos dizer assim, tinha 7 homens dentro do barco. Os 7 não foi capaz de puxar a rede, de tanto peixe que tinha lá. Jesus, ele ordenou que fosse lançada à direita, a ordem foi clara e segura: vão pescar. Para cumprir a ordem de Jesus, os discípulos tiveram que ter uma coisa, né? Ou simplesmente eles iam lá: vamos lá jogar, não vai dar nada, né? Para jogar a rede do outro lado, primeira coisa, eles tiveram que ter fé. Ou seja, eles tiveram que ter confiança que a situação iria ser revertida. E nossa vida não é diferente, irmãos. Quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por dificuldades, se nós não confiarmos em Deus, que é a situação, colocar em Deus a situação e ter fé que essa situação será revertida, ter confiança que essa situação irá mudar, nós não vamos conseguir nada. Só com Deus nós vamos conseguir. E nós vemos que depois que a rede foi lançada, só João conseguiu reconhecer Jesus. Aí eu faço uma pergunta a vocês: como que Jesus João reconheceu Jesus? Como que ele pode ter visto Jesus na praia e visto que é Jesus? É porque é simples, irmãos.
Jesus era o único que poderia dar uma ordem dessa para eles. Jesus era o único que poderia realizar aquele milagre, ou seja, mexendo na natureza. Nós vemos vários exemplos na Bíblia. O maná caindo do céu, as cordonizes passando lá pelo povo de Israel naquele momento em que o povo estava lá passando. Jesus pôs os peixes lá depois, do lado do barco. Vocês não tinham pescado nada a noite inteira, só por um milagre poderia ter lá. E João reconheceu Jesus não por causa do que ele era ou disse, mas por causa do que ele fez. E aquela cena pareceu não ser diferente. Lá não vamos ler, mas lá em Mateus 10 nós vemos como que Jesus chamou os discípulos. Ele chegou na praia, viu lá Pedro e André, falou: querem ser pescadores de homens? Então segue-me. Eles largaram tudo e foram. E não foi diferente esse segundo chamado para Pedro. Tempos atrás Jesus havia parado também na praia, ele estava chamando ele, e essa cena se repetiu. E esse chamado foi novamente: Pedro, largue essas redes e segue-me. Pois havia um trabalho muito melhor que ele que fazer pescaria de homens. Parece que aquele tempo não tinha mudado nada na vida de Pedro e Jesus, vem agora confirmar o seu chamado. E nós vemos que muitos podem falar: mas isso é uma história de pescador, né? Nós sabemos a fama. O pescador fala: fui pegar um peixe de 1 quilo, vira 10, né? Aí vem esse ditado: isso é história de pescador. Mas isso não era uma história de pescador, irmãos. O centro da história não é o milagre que Jesus realizou. Também não se trata de uma grande pesca que houve. Embora tudo isso seja verdade, a história gira em torno de uma reunião de amigos. E o centro dessa reunião é Jesus. Ou seja, Jesus é a nossa esperança. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 815, nós vemos que é um livro grosso, né? Na página 815, a irmã White descreve isso da seguinte maneira, vou ler para os irmãos. A maneira pela qual o Salvador agiu com Pedro continha uma lição para ele e para seus irmãos. Ensinava-lhes a tratar o transgressor com paciência, com compaixão e amor cheio de perdão. Embora Pedro tivesse negado seu Senhor, o amor que Cristo tinha por ele nunca diminuiu. O subpastor deve sentir esse amor pelas ovelhas e pelos cordeiros, confiados ao seu cuidado. Lembrando sua própria fraqueza e fracasso, Pedro devia tratar o rebanho de maneira tão terna como Cristo havia feito com ele. Ou seja, nós vemos aqui que Pedro, nós sabemos que Pedro era sanguíneo, né? Nós vemos que quando prenderam Jesus, a primeira coisa que ele fez foi sacar uma espada, né? E cortou a orelha do soldado. E dizem que ele só cortou a orelha porque ele era ruim de espada e queria, na verdade, cortar a cabeça do soldado, né? Mas aí ele agia por impulso. Mas nós vimos aqui que esse texto mostra que Jesus estava mostrando para ele que ele, apesar de tudo, apesar de ter negado Jesus, apesar de ter feito tudo isso, Jesus estava tratando ele com paciência, compaixão e cheio de amor. E era assim que Jesus queria que Pedro tratasse as suas ovelhas. Lembrando da sua própria fraqueza e fracasso,
Pedro devia de tratar o seu rebanho como ele estava sendo tratado. E aí, irmãos, chegando a um outro, passando tudo isso, Jesus estava lá na pesca, chamou Pedro para conversar. Aí nós vamos ler o versículo 15 e o 16 de João, que diz o seguinte: depois de terem comido, não todos aqueles peixes, porque era muito peixe, né? Mas comeram, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Continuando no verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então: pastorei as minhas ovelhas. A caminhada de Jesus com Pedro, à beira do mar, é uma história mais das conhecidas e impressionantes que nós vemos no Novo Testamento. E alguns podem falar: mas o que tem de impressionante nisso? Uma coisa assim? Jesus só perguntou para ele: você me ama? Ele respondeu que sim. Nós vemos que a pergunta que Jesus fez a Pedro é uma pergunta que tocou profundamente o coração do discípulo. Como Pedro respondeu essa pergunta? Como dizer a Jesus que o ama, se pouco tempo atrás ele havia negado face a face, lá em Jerusalém? As pessoas: você não era seguidor de Jesus? Eu não conheço esse homem. E naquele momento Jesus olhou para ele. Como que ele poderia dizer que amava Jesus se nele havia quebrado uma promessa de fidelidade com seu amigo? E aí nós voltamos lá um outro texto do mesmo livro Desejado de Todas as Nações, agora na página 815. E nós podemos ler, eu leio para vocês. 3 vezes Pedro havia negado abertamente o Senhor, e 3 vezes Jesus o fez mostrar a certeza de seu amor e lealdade, insistindo naquela pergunta que era como uma flecha farpada penetrando em seu coração ferido. Jesus revelou perante os discípulos reunidos a profundidade do arrependimento de Pedro e mostrou como estava completamente humilhado o discípulo antes tão orgulhoso. A primeira obra que Cristo havia confiado a Pedro ao restaurá-lo ao ministério foi apacentar os cordeiros. Pedro tinha pouca experiência nessa tarefa. Irmãos, nós vimos no começo que Pedro falou que ia pescar e 6 discípulos falaram o quê? Vou com você. Para que serviu aquela conversa de Pedro com Jesus à beira-mar? Primeiro, aquilo, como diz o texto, entrou como uma flecha afiada no coração de Pedro, e Deus entrou de uma maneira naquele coração que nós vimos o que Pedro virou depois. Outra coisa, se Pedro estava tão humilhado naquele momento, de um homem tão orgulhoso, e restaurou o ministério dele, o que iria fazer os outros discípulos? Ir com Pedro. Por quê? Pedro era um líder, Pedro influenciava os outros, aqueles outros 6 também iam seguir Pedro. Como nós falamos, isso não aconteceu somente com Pedro. E aí eu pergunto para vocês hoje: quando foi a última vez que você prometeu fidelidade a Cristo e não cumpriu? Aí alguns falam: nossa, Pedro foi lá, negou a Jesus, depois foi pescar, em vez de continuar o ministério de Jesus. Nossa, Pedro, olha o que Pedro fez.
Quantas vezes nós já fomos infiéis a Jesus? Quantas vezes nós influenciamos pessoas tanto para o lado mal quanto para o lado bom? Irmãos, Pedro é um exemplo para nós. Pedro, ele seguiu Jesus, ele passou 3 anos e meio junto com Jesus e mesmo assim fez tudo isso. Só que depois de tudo isso ele aceitou essa missão que Jesus os deu de pastorear as ovelhas. Logo depois nós vemos no próximo capítulo da Bíblia, que é Atos 1, Atos 2, Atos 3, o que Pedro fez no Pentecostes. Oraram, se prepararam, foram lá pregar, batizaram, converteram mais de 3.000 pessoas. Pedro poderia falar: Jesus, já batizei mais 3.000, o que o senhor quer que eu faça agora? Aí você continua lendo o livro de Atos, Pedro, a igreja já tinha mais 2.000 pessoas e só crescendo, crescendo. Nós temos que ser como Pedro aqui no final desse texto, quando Jesus dá a missão: influenciar pessoas para se entregar a Cristo e outras até mesmo dentro da igreja para continuar o ministério de Cristo. E se por um acaso você ou eu prometeu fidelidade a Cristo e em algum momento da sua vida você não cumpriu, como Pedro, em alguns momentos você achou que tudo tinha acabado, que nada iria consertar, já acabou tudo, nós podemos usar o que está escrito lá em Hebreus 4 e o versículo 7, que diz lá que hoje é o dia do quê? Da salvação. Não importa se nós estamos na igreja ou se nós não estamos na igreja, se você já entregou seu coração a Deus, se você ainda não entregou seu coração a Deus, se em algum momento você esteve aqui ou hoje você não está mais, mas está nos assistindo, porque um amigo compartilhou esse vídeo com você, ou você não está assistindo hoje, no dia 27/6, está assistindo depois. Jesus, assim como fez com Pedro, Jesus ele vem até você cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de paciência, para restaurar a sua vida e seu ministério. E aí eu te pergunto, qual que é a sua situação hoje? Em qual situação você está hoje? Cristo chama todos nós para segui-lo. Como eu falei, você pode estar na igreja, fora da igreja, pode ter um dia estado aqui, pode ainda não ter aceitado Jesus no seu coração. Jesus continua te chamando. Para o quê? Para segui-lo. E Ele quer mudar a sua vida hoje. Quer mudar a sua vida para sempre. Quer te dar uma vida abundante. Quer te dar vida. E é isso o chamado que Ele nos faz para nós nesta noite. De novo eu digo, Jesus está te chamando nesse momento. Diz aí nos comentários: eu quero, eu sigo, eu quero seguir a Jesus. Não importa como você escreva, mas escreva aí nos seus comentários: eu quero seguir a Jesus. Amém? Vamos cantar um hino para terminar o culto dessa noite? Se você não tem seu inário aí, não tem a letra, ouça a mensagem desse hino e cante conosco o hino do nosso inário Pertenço a Cristo, número 285 do nosso inário.
a Cristo. Sua voz minha alma atende, pois pertenço a Cristo. A Jesus eu seguirei, pois é meu Senhor e Rei. Quer lá fora, quer no lar, eu pertenço a Cristo. Não mais temo inimigo, eu pertenço a Cristo. É-me sempre bom abrigo, sim, pertenço a Cristo. A Jesus eu seguirei, pois é meu Senhor e Rei. Quer lá fora, quer no lar, eu pertenço a Cristo. Desde a terra até a glória, eu pertenço a Cristo. Sempre irei contar a história, eu pertenço a Cristo. A Jesus eu seguirei, pois é meu Senhor e Rei. Quer lá fora, quer no lar, eu pertenço a Cristo. Lá no céu vou contemplá-lo, eu pertenço a Cristo. E eternamente honrado, pois pertenço a Cristo. A Jesus eu seguirei, pois é meu Senhor e Rei. Quer lá fora, quer no lar, eu pertenço a Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo que o Senhor faz por cada um de nós. O Senhor sempre vindo com amor, com paixão, com paciência, com nós, apesarmos de sermos pecadores. Que nós possamos entregar nossa vida a Ti, que como o Senhor fez o chamado a Pedro de segui-lo, que nós possamos também, como Pedro fez, aceitar. Porque como nós vimos no texto, a salvação é hoje. Nós temos que colocar nossa vida em suas mãos hoje, nós temos que segui-lo hoje, não depois. Mas que nós possamos tomar essa decisão em nossas vidas. Esteja com cada um de nós, nos proteja nessa nova semana que nós estamos entrando. Que o Senhor nos perdoe nossos pecados, é isso que Ele peça e agradece. Em nome de Jesus, amém.